queria dizer da imensa satisfação de a gente ter a participação do Fabrício na programação científica do nosso grupo de estudo do cérebro. O Fabrício é uma pessoa que é formada em neurologia na Universidade Federal do Ceará, lá fez a sua residência médica em clínica médica, depois fez a residência médica em neurologia no excelente Hospital Geral de Fortaleza. E eu digo isso porque realmente eu conheci o hospital e é impressionante como a gente tem aqui no Nordeste um hospital de tamanha qualidade, um hospital público. Depois ele fez o mestrado em saúde pública em Harvard e o doutorado em neurociências na Unicamp. Portanto, uma pessoa bastante preparada para falar de um assunto que é quase um tabu, porque o eletroencefalograma, ao longo do tempo, ele foi perdendo prestígio para os grandes avanços da neuroimagem. Mas não só por isso, porque ele acabou sendo feito, na maioria das vezes, por pessoas que não estão adequadamente preparadas. E, em relação às isquemias cerebrais, a gente ficou com esse gap. Por que que a gente não usa mais as informações neurofisiológicas do eletroencefalograma no diagnóstico e no prognóstico dessas doenças cerebrovasculares isquêmicas? Então, Fabrício, uma vez mais a gente agradece pela sua participação e a palavra está franqueada para você. Você tem, como todos os outros palestristas, inteira liberdade para abordar o tema da maneira como você desejar. E a gente, como sempre, em seguida fará um debate sobre o assunto. Fabrício, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Fernando. É um prazer estar aqui, né? E nesse grupo que realmente a gente aprende muito, né? Nos casos clínicos que são compartilhados, nos artigos científicos. E aqui vai ser interessante falar sobre um tema que foi parte do meu doutorado. E como o doutor Fernando falou, eu acho que é uma área ainda subexplorada, que merecia um destaque um pouco maior, talvez num papel um pouco complementar a outros métodos diagnósticos, como a gente tem na avaliação da doença cerebrovascular, especialmente na sua fase aguda. Então, assim, primeiro a gente vai falar da importância da doença cerebrovascular, que não é uma novidade para ninguém, que são quase 14 milhões de pessoas que têm AVC todo ano, né? E se a gente for parar para pensar, em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo de sua vida. Então é uma doença extremamente prevalente, que merece todo um incentivo para que as pessoas não só trabalhem na sua prevenção, mas no diagnóstico precoce e no seu tratamento, visando exatamente a diminuição da sua mortalidade, já que essa globalmente é a segunda causa de morte no mundo, com aproximadamente 1,5 milhão de pessoas morrendo por doença cerebrovascular anualmente, por AVC anualmente, e como causa de incapacidade de longo prazo, ela é a principal causa. E dentre as doenças cerebrovasculares, a doença cerebrovascular isquêmica, ela é a mais comum, cerca de 85%, 88% dos casos de AVC são representados pela doença isquêmica, ligeiramente mais prevalente em homens, apesar de ser uma doença que aumenta exponencialmente com a idade, mas ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive o que se tem verificado em estudos de base populacional é que vem se observando uma queda nessa incidência, mas na população mais jovem, uma tendência de aumento de incidência de AVC, e isso aí é algo preocupante, ao mesmo tempo preocupante e interessante, por que isso vem acontecendo. E a mortalidade também pela doença cerebrovascular isquêmica é bastante expressiva, da ordem de quase 3 milhões de pessoas por ano. Então, todos os esforços de melhorar não só o atendimento de face aguda, mas também de melhorar o cuidado
dessa doença são fundamentais no sentido de diminuir a sua mortalidade. E quando a gente fala de doença cerebrovascular, e aqui eu cito que cerebrovascular, principalmente a isquêmica, mas não só a isquêmica, a hemorrágica também, os principais fatores prognósticos são dois, a idade e a gravidade dos déficits. Inclusive, toda vida que a gente vai trabalhar com AVC e TPS em doença cerebrovascular, o efeito desses dois parâmetros ele é tão intenso que, às vezes, eles anulam qualquer outro efeito de outros possíveis marcadores prognósticos, inclusive torna difícil você examinar algum desses marcadores. Mas, de qualquer forma, outros fatores eles também são importantes, como sexo, né, a doença parece ser mais grave nos homens, a presença de déficits prévios, a presença de febre, de hiperglicemia, marcadores de imagem, como, por exemplo, o volume da lesão, que pode ser medido através de escalas, como a escala Aspects, ou através de volumetria. A presença de uma oclusão de um grande vaso, que ganhou muito respaldo, muita repercussão, especialmente com o advento do tratamento endovascular. Padrão também de circulação colateral, ele é um marcador de prognóstico, além, por exemplo, nos casos dos AVCs hemorrágicos, do volume do hematoma. E é claro que o motivo dessa aula aqui também é a questão de crises convulsivas, né? Trabalhos anteriores, eles atestam para um papel e as crises convulsivas podem desempenhar não só no prognóstico funcional, mas sobretudo na mortalidade dos pacientes com doença cerebrovascular. E aqui, quando a gente fala de doença cerebrovascular, a gente sabe que ela é uma doença heterogênea e que o espectro de manifestações dessa doença ele é extremamente amplo, variando de déficits bem pequenos a déficits muito grandes. E tipos variados de AVC, né? Nós temos a doença cerebrovascular isquêmica, como eu já tinha dito, temos a doença cerebrovascular hemorrágica, que se divide na hemorragia intraparenquimatosa e na hemorragia subaracnoidea. E nós ainda temos, não devemos esquecer isso, da doença venosa também do sistema nervoso central. E, no caso, a trombose venosa cerebral, que representa em torno de 0,5% dos casos de AVC, que não está representado aqui nesse gráfico. Mas quando a gente examina, por exemplo, esses AVCs, no caso, AVCs, a hemorragia subaracnoide, a hemorragia intraparenquimatosa, que possui mortalidade elevada, comparado de forma global com o AVC isquêmico, mas se nós dividirmos o AVC isquêmico em síndromes, né, síndrome total da circulação anterior, parcial da circulação anterior, síndromes lacunares e síndrome de circulação posterior, né, na classificação de Oxfordshire, que foi proposta pelo Banford na década de 80, nós vemos que essas síndromes totais de circulação anterior têm uma mortalidade extremamente elevada, não só a mortalidade, mas o grau de dependência, inclusive superando, de uma forma global, é claro, os AVCs hemorrágicos. E, então, um aspecto interessante que a gente também deve atentar é que, se a gente for ver um paciente que está internado no hospital, sobretudo dentro do cuidado intensivo, vamos olhar para essa foto aqui. O que a gente vê? Nós vemos um paciente sob ventilação mecânica, monitorização, por exemplo, de saturação, monitorização eletrocardiográfica, monitorização da pressão, seja ela de forma invasiva ou de forma não invasiva, ou seja, diversos aspectos de monitorização, biomarcadores como função renal, débito urinário, mas especialmente no paciente desse, quando a gente vai examinar e dizer assim, bom, ok, e o sistema nervoso central desse paciente, como é que a gente está vendo? Basicamente, a gente está operando às cegas. Nós não temos, ou pelo menos carecemos muito de fórmulas de monitorização em tempo real desse paciente, especialmente na situação que ele se encontra, provavelmente sob sedação, provavelmente sob analgesia, onde você perde em grande parte o parâmetro do exame neurológico desse paciente. Então, é de bom tom que nós tivéssemos, e isso tem um certo avanço nos últimos anos, em termos de monitorização do sistema nervoso central,
especialmente de forma não invasiva. E é aqui que a eletroencefalografia, eu acho que ganha um de seus vários papéis que podem ser mais explorados dentro desse ambiente do cuidado agudo e dentro do cuidado agudo do cuidado emergencial em neurologia, a grande emergência neurológica mais comum e que permeia os pronto-socorros dos nossos hospitais, com certeza é a doença cerebrovascular. Bom, e quando a gente vai para a fisiopatologia aqui, falando então do quadro do AVC isquêmico, em termos de convulsões precoces e né, nós vemos que acontece um desbalanço bioquímico, onde pela baixa oferta de oxigênio, com a parada do fluxo sanguíneo, acontece uma falência desse mecanismo da bomba de sódio e potássio, com a liberação de cálcio e liberação de alguns neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, que também vai favorecer o fluxo de cálcio dentro das células, especialmente do neurônio. E esse aumento de cálcio, não só vindo de fora, mas também vindo de algumas estruturas, como retículo endoplasmático e mitocôndria, esse cálcio ele tem efeito nocivo, podendo ativar proteases, endonucleases, diversas enzimas que podem destruir a célula, né? E além disso, também ele torna essa liberação de glutamato, entre outros neurotransmissores, torna esse tecido cerebral eletricamente instável, eletricamente irritável, né? E, inclusive, isso daí provavelmente estaria também relacionado com alguns estudos utilizando monitorização invasiva, com EEG mais invasivo, que estaria relacionado à progressão da isquemia na área de penumbra. Então, provavelmente, essas crises convulsivas, sejam elas clínicas ou não clínicas, elas têm um papel prognóstico nesses pacientes na fase aguda da doença cerebrovascular. E vamos examinar, então, alguns estudos que foram feitos dentro desse contexto de crises convulsivas e prognósticos do AVC. Né? Então, quando a gente reúne alguns trabalhos que foram feitos já há algum tempo, e isso, as pesquisadoras dividem porque essas crises elas têm fisiopatologias um pouquinho diferentes entre crises precoces e crises tardias. E essa definição ela é, de certa forma, variável. Nas crises precoces, de uma forma geral, são aquelas crises que as pessoas dividem, né, classificam ocorrendo dentro de uma semana, em algumas pessoas até duas, alguns pesquisadores classificam essas crises até 2 semanas após o evento cerebrovascular. Em outras situações, isso de uma forma menos comum, as pessoas estendem esse período até 30 dias. Mas, de uma forma geral, na grande maioria dos trabalhos, as crises precoces elas são classificadas acontecendo dentro de 1 semana até 15 dias. Posteriormente a esse período, teríamos as crises mais tardias. E quando nós vemos em relação à frequência das crises nessa população, quando pegamos um agregado de todos esses estudos, provavelmente essa frequência, ela se dá em torno de 5% desses pacientes, aproximadamente isso. Note que há uma certa variação nesses estudos que estão aqui representados, alguns estudos, inclusive, com a super representação da 33%, que provavelmente denota um viés de seleção, onde são pacientes que foram admitidos em centros assistenciais, são mais selecionados, e com isso, às vezes, mais graves. Daí, essa super representação, essa super frequência de crises convulsivas. Né? E quando nós falamos de crises mais tardias, situa-se em torno, né, nesses estudos que foram feitos, da ordem também em torno de 3 a 5% desses pacientes. Bom, e quais são esses fatores? É claro que, como eu disse, o AVC é uma doença heterogênea. E quais são os fatores que poderiam estar representados, seriam mais propensos para os pacientes apresentarem crises convulsivas? Então, o que já seria esperado seria
a severidade, né, a gravidade do AVC, a localização cortical e a localização lobar. Esses fatores, de uma forma geral, eles aparecem em todos os trabalhos. Alguns trabalhos com fatores um pouquinho diferentes, como, por exemplo, perda de consciência, o que talvez denota, inclusive, lesões mais graves. Quando nós falamos de convulsões tardias, esses mesmos fatores também aparecem, inclusive como crises precoces, ele também é um fator para o aparecimento dessas convulsões mais tardias. Bom, desculpa. E quando nós falamos de epilepsia, nós vemos que o fator de maior impacto, basicamente é o que aparece na grande maioria dos trabalhos, é a ocorrência de crises mais tardias e não necessariamente as crises precoces, que seriam um fator para o surgimento de epilepsia. Bom, e aí, mostrando um estudo um pouquinho mais recente, de 2015, onde esse estudo é um dos maiores estudos que já foi feito, na verdade, é uma análise combinada de vários estudos, né, na forma de uma meta-análise, que eles viram que realmente a frequência da ocorrência de crises convulsivas pós-AVC, ela situa-se na ordem de 5 a 7%, como já havia sido mostrado realmente. E quando nós dividimos isso em determinados subgrupos, o que nós vemos? Realmente o AVC hemorrágico, essas crises são mais comuns do que os AVCs isquêmicos, não havendo tanta diferença entre o primeiro AVC e o segundo AVC como fatores para o aparecimento dessas crises. E quando nós falamos em termos de subtipo e gravidade, ou seja, uma distribuição mais anatômica, naquelas síndromes que eu falei, como síndrome total de circulação anterior, parcial, circulação posterior, que já era de se esperar realmente aqui síndromes totais, ou seja, um acometimento cortical, dessas mais graves, tem uma frequência de crises convulsivas bem maior inclusive do que os eventos hemorrágicos e até mesmo que a hemorragia subaracnoide, que são dois tipos de AVCs que são onde essa frequência de crise é bastante prevalente, né? E por fim, né, a presença de uma área cortical extensa, ela aparece como um fator realmente bem preponderante para o aparecimento dessas crises. E quando nós falamos em termos da influência dessas crises convulsivas em termos de desfecho, nesse estudo bastante grande, multicêntrico, nós vemos que, e isso foi um modelo prognóstico, utilizando uma regressão logística com duas variáveis, no caso a mortalidade em 30 dias e o ranking acima de 3, nós vemos que mesmo corrigindo para alguns fatores, como, por exemplo, idade, e aqui eles não utilizaram a escala de Nash, mas a escala neurológica do Canadá, que foi dicotomizada, nós vemos que mesmo corrigindo para esses fatores que eu havia falado antes, que são os fatores mais importantes para o prognóstico de doença cerebrovascular, temos que o aparecimento de crises durante a hospitalização, elas sim influenciam na mortalidade desses pacientes, com um odds ratio de quase 3, assim como não só mortalidade, mas prognóstico funcional também. Essas crises convulsivas durante a hospitalização elas também aparecem com um odds ratio de quase 2,4, mesmo sendo corrigido para esses fatores sabidamente prognóstico. Bom, e, ora, se crises convulsivas elas pioram o prognóstico, será que determinadas anormalidades não se manifestam de uma forma clínica tão exuberante, onde há dúvida, quem acompanha paciente com AVC sabe disso? Será que o EEG teria o papel de detectar essas anormalidades? Essas anormalidades, de repente, também teriam influência no prognóstico desses pacientes? Seja, por exemplo, talvez através de um maior risco para o crescimento de crises convulsivas, enfim. Mas é claro que existem desafios do uso do EEG na avaliação dos pacientes com doença cerebrovascular. E esses desafios eles são vários. Né? Boa parte
das pessoas que estão assistindo a essa apresentação ou que irão assistir vão saber que não é realmente uma rotina, na grande maioria dos centros, em especial no Brasil, mas não só no Brasil, de uma forma geral, a monitorização eletroencefalográfica, dado diversas dificuldades, a carência de equipamento, carência de pessoal, a necessidade, às vezes, de monitorizações prolongadas. Mas veja bem, algumas vezes, mesmo o EJ, quando ele é realizado durante um curto espaço de tempo, ele pode ainda, mesmo assim, detectar anormalidades que são muito importantes até para predizer o restante da monitorização desses pacientes. Como nesse trabalho que foi feito em 2012, onde eles avaliaram a frequência de crises, durante o período de monitorização desses pacientes, foram monitorizações prolongadas, em relação à ocorrência desses padrões periódicos de espículas ou ondas agudas e ondas trifásicas. Eles viram que quando, já nos primeiros minutos de monitorização, a ocorrência desses padrões, desses achados no eletrocefalograma, ele já previa a ocorrência de crises convulsivas no restante da monitorização, com realmente uma frequência bem elevada. Ou seja, mesmo monitorizações curtas do EG, considerando todas as nossas dificuldades no uso de monitorização contínua dos nossos pacientes, isso ainda assim teria um papel importante no sentido de predizer essas crises convulsivas no restante da monitorização. Ou seja, mesmo períodos curtos do EG tem um papel importante. Bom, mas não só isso, o EEG também ele possui uma relação muito forte, né, uma relação intrínseca com a isquemia cerebral. Já há muito tempo que se observa que reduções do fluxo sanguíneo cerebral, né, abaixo de 35, ele já leva a alterações no eletroencefalograma de superfície, como, por exemplo, reduções mais leves desse fluxo sanguíneo, você já perderia frequências na faixa beta, e isso, inclusive, no sentido de traduzir um dano neuronal que ainda é reversível. Quando esse nível de fluxo sanguíneo ele diminui, frequências cada vez mais lentas vão surgindo, né? Aqui já na faixa teta, também ainda traduziriam como um dano neuronal reversível. E essa frequência, à medida que o fluxo de sangue ele vai diminuindo, a frequência vai baixando, né, até chegar numa zona delta, e por fim a supressão de todas as frequências que aí realmente traduziria, então, morte neuronal. Então, nós vemos que o EEG ele pode ter um papel de monitorização de complicações na doença cerebrovascular, mas ele também tem um aspecto de diagnóstico, ou pelo menos de alerta, na monitorização de alguns pacientes, pelo menos que estariam em risco de piora da isquemia, e que possivelmente poderiam se beneficiar de terapias avançadas, seja na forma de terapia trombolítica ou mesmo na forma de reintervenções, como tratamento endovascular. Como vocês lembram, eu mostrei inicialmente na aula aquela foto daquele paciente, então, de repente, a monitorização eletroencefalográfica, ela teria um papel de alerta nesses pacientes, possibilitando, então, o uso de determinados tratamentos numa fase ainda de reversibilidade. Agora, que fique bem claro, né, que o EEG ele não consegue competir do ponto de vista espacial com métodos de imagem mais avançados. Isso tem que ser realmente dito, assim como vários outros métodos de monitorização, como, por exemplo, o Doppler transcraniano, entre outros. Quando você vai comparar do ponto de vista estrutural e anatômico, realmente a utilidade de métodos de diagnóstico como tomografia, angiotomografia, ressonância, angiorressonância, além da tomografia por perfusão e perfusão por ressonância também, realmente a resolução espacial é muito maior. Entretanto,
você não consegue ficar fazendo esses exames a todo momento, devido a, claro, vários fatores, a indisponibilidade, a questão da radiação na TC, a questão do uso de contraste, no caso do contraste iodado, da tomografia, mesmo o contraste da ressonância magnética. Então, é aí que esses métodos não invasivos também eles ganham utilidade. E a resolução temporal, onde você consegue monitorizar esses pacientes de uma forma mais contínua, e que isso pode servir de alerta para um diagnóstico precoce de complicações. Bom, e quando a gente fala de EEG, o EEG, ele não só o seu aspecto qualitativo, mas também o seu aspecto quantitativo também tem uma importância. Isso, utilizando formas de avaliação quantitativa, você também pode alertar aquela pessoa, o eletroencefalografista, por exemplo, o neurofisiologista, para examinar determinadas partes do EEG. Aquilo ali pode servir como monitorização do paciente, como sistema de alerta também. Enfim, existem várias formas em que o EEG quantitativo ele pode ser utilizado. E quando nós examinamos a maioria desses trabalhos que examinaram qual é o papel desse EEG quantitativo na doença cerebrovascular, geralmente eles se baseiam na detecção de ondas mais lentas ou da relação de ondas, aparentemente ondas lentas, com frequências mais rápidas. E aí, vendo esse prognóstico funcional de diversas formas. Alguns desses trabalhos, por exemplo, utilizaram a escala NIH de 30 dias, alguns desses trabalhos utilizaram avaliação da afasia, enquanto que somente alguns utilizaram a escala modificada de Rankin, que é realmente um padrão atualmente para avaliação de desfecho funcional na doença cerebrovascular. E existe uma variabilidade também desses trabalhos em termos de tempo. Alguns desses trabalhos fizeram EEG de uma forma bem precoce, mas com uma variabilidade grande, enquanto que outros fizeram esses EEGs em até 2 semanas da ocorrência da doença cerebrovascular. Então, realmente existe uma variabilidade bem grande desses trabalhos. Então, na hora que nós examinamos o papel desse EEG quantitativo, esse estudo prévio tem certas limitações, como o número limitado de pacientes. Aqui nós não conseguimos ver especificamente a quantidade desses pacientes, né, o número de pacientes que incluem, mas alguns desses estudos eles são realmente bem pequenos. Alguns desses estudos fizeram inclusão tardia de pacientes, geralmente eles avaliavam pacientes que estão clinicamente estáveis, e uma boa parte desses trabalhos eles não usaram métodos de epidemiologia clínica para o ajuste a possíveis fatores de confusão, como eu disse anteriormente, como idade, como a gravidade do teste inicial, e alguns deles utilizaram desfecho de importância secundária. E aí, então, que entra o trabalho que nós fizemos de examinar esse papel do EEG dentro da fase aguda do AVC isquêmico, no sentido de avaliar a frequência da atividade epiléptiforme pericutal, quais são as características clínicas associadas, qual é o valor prognóstico, qual o valor prognóstico também desses parâmetros quantitativos do EEG e qual a correlação entre esses parâmetros quantitativos e os parâmetros clínicos que nós vemos nos pacientes. Então, vamos lá. Esse foi um estudo, então, que até o Dr. Fernando mostrou no grupo, que foi um estudo de um coorte prospectivo, onde os critérios de inclusão foram pacientes acima de 18 anos, eles tinham um diagnóstico de AVC agudo, pelo menos com tomografia de crânio sem contraste, e, em termos de critérios de exclusão, para ter uma amostra um pouco mais homogênea, aqueles pacientes que tinham uma história prévia de crises convulsivas repetidas e ou epilepsia, eles foram excluídos, ou então aqueles pacientes com doença neurológica muito grave, incapacitante para eles também foram excluídos. Pacientes com agitação que dificultava, possibilitava a realização do EEG, ou então níveis de glicemia muito elevados antes da realização do EEG, eles acabaram também sendo excluídos. Bom,
Parte desse estudo também envolveu ressonância magnética, mas que eu não vou mostrar hoje aqui, então eu não vou comentar sobre esse aspecto. Bom, quanto à realização e interpretação do EEG, ele foi feito na fase aguda da doença cerebrovascular, utilizando o sistema 10-20. A duração do EEG ela foi de pelo menos 30 minutos, foi de 30 minutos a 1 hora. Isso dependia também da questão da disponibilidade do paciente. Às vezes o paciente ele fica algumas vezes um pouco instável, um pouco agitado, a necessidade, por exemplo, de determinados procedimentos. Então, nesses pacientes, utilizou-se então um tempo de realização do EEG um pouquinho menor. E na hora da interpretação do EEG, isso foi realizado por um neurofisiologista certificado, né? A minha área de atuação, ela não é na neurofisiologia, toda a minha formação foi dentro de emergência neurológica, dentro de doença cerebrovascular, embora tenha um interesse realmente na interpretação de EEG, na realização desses exames, no seu papel como um instrumento de monitorização dentro do cuidado de emergência neurológica, dando cuidado pacientes mais críticos, né? Mas para rigor metodológico, realmente o neurofisiologista certificado foi responsável pela avaliação de todos os EEGs. Importante que isso foi feito de forma cega em relação aos dados clínicos desses pacientes. E essa atividade epileptiforme interictal ela foi classificada como descargas epileptiformes interictais, mas também na forma de padrões periódicos. Você sabe hoje em dia que esses padrões, na forma de descargas periódicas, atividade delta-rítmica, ou padrão de espícula onda lenta e onda aguda, onda lenta, eles têm também um papel de marcadores de crise convulsiva, assim como um papel de marcadores de dano neuronal. E essa definição desses termos, ela foi inclusive utilizada na época, havia saído essa definição, essa terminologia padrão recente, isso foi em 2013, onde esses termos, por exemplo, as descargas periódicas seria a repetição, né, de uma forma de onda com a morfologia, uma duração relativamente uniforme, com um intervalo também quantificado entre essas ondas, e que isso recorria a intervalos quase que regulares. Note que nesse aspecto aqui existe um formato mais agudo, um formato mais epileptiforme, mas deve-se ressaltar que não necessariamente as descargas periódicas elas devem ter um formato especulado, um formato agudo, mas também uniforme, elas devem seguir um padrão com morfologia e duração relativamente uniforme, um intervalo quantificado entre elas e recorrente a intervalos quase que regulares. A atividade delta-rítmica também foi avaliada. Nesse caso aqui, a repetição de uma forma de onda com morfologia e duração relativamente uniforme, mas um intervalo entre ondas consecutivas. E, por fim, esse padrão de ciclo onda lenta, onda aguda, onda lenta, onde, assim como na atividade delta-rítmica, não há um intervalo quantificável entre um complexo e outro. Quando esse intervalo existe, isso passa a ser denominado, então, de um padrão de descarga periódica. Só para que isso fique bem entendido. Além disso, foi feita uma análise quantitativa também do EEG, no caso, uma montagem diferencial com a média, e devido a essa quantidade de dados ser enorme de um EEG durante 1 hora de gravação, e isso é relativamente padrão entre os trabalhos, os primeiros 60 segundos livres de artefato, ele foi utilizado para essa análise quantitativa, né? Então, foi feita uma filtragem desses dados, foi tratado de 1 a 25 Hz, então ele foi exportado, foi feita então uma análise espectral em cada canal do EEG com o uso da transformada de Fourier rápido. Só explicando aqui o que é a transformada de Fourier, isso você pega, então, você tem um dado na forma de ondas, então quando você pega esse dado, você consegue analisar dentro daquela frequência específica que você quer, né? Por exemplo, de 1 a 4 Hz, de 4 a 7 Hz, etc.
você, através do coeficiente da transformada de Fourier, você consegue ver, de certa forma, a amplitude, o poder que aquela frequência representa dentro daquele padrão sinusoidal, né? Então, com a relação disso com a série de Fourier? A série de Fourier é que você pode pegar qualquer onda, né, qualquer onda no formato sinusoidal, por exemplo, e você consegue dividir essa onda em uma soma infinita de frequências, né? Através dessa soma você consegue repetir aquele traçado. A transformada de Fourier, você passa, você tem uma informação um pouquinho diferente. Em vez da frequência das ondas, você tem o poder espectral naquela determinada frequência. E aí, para essa estimativa na frequência delta, teta, alfa e beta, então, foi utilizado esse método de Welch. E quando você vai pensar em termos de análise quantitativa do EEG, diversos índices podem ser utilizados. Existem vários índices na literatura. Para esse trabalho especificamente, foram utilizados três índices. É um índice de simetria, no caso, a simetria comparando a frequência delta, teta, sobre a frequência alfa, beta em eletrodos eletrodos homólogos nos hemisférios cerebrais, através dessa subtração. Foi calculado um índice de soma, também semelhante a esse daqui, mas em vez de uma diferença, foi uma soma desses valores absolutos na frequência delta, teta sobre a frequência alfa e beta, além de um índice de simetria pareada. Nesse índice de simetria pareada, você também vê a diferença desse poder, mas nas diversas frequências, não necessariamente uma relação delta, teta e alfa, beta, e você normaliza, então, essa diferença com a soma dessas frequências em cada eletrodo homólogo. Existem diversos índices, esses foram os três que foram utilizados. Por que a gente utilizou esses três índices? Porque, de certa forma, eles são índices que são mais comumente utilizados e têm um racional para a sua utilização, né? Bom, vamos falar então como é que foi feito. E aí eu achei interessante essa parte, em termos de análise de dados, né? Que inicialmente foi feita uma análise univariada desses desfechos e quais foram os desfechos que foram utilizados. Um desses desfechos, a presença de atividade epileptiforme, e o outro foi a escala modificada de Rankin em 3 meses. Foi para fim de facilitação dessa análise, ela foi dicotomizada entre menor igual a 2 e maior que 2, né? E aí, não vou me deter muito nesse aspecto aqui, quais foram os testes que foram utilizados para cada um desses tipos de variáveis. Além disso, nós fizemos uma análise com a curva ROC para a comparação desses índices de EEG. Mas é claro que, diferente de alguns trabalhos que tinham sido feitos anteriormente, você tem que levar em consideração outros fatores de confundimento. E para isso você tem que tentar corrigir para esses fatores com o uso do modelo de regressão. No caso, a regressão logística binária, que na elaboração desse modelo, né, a modelagem desse efeito, algumas variáveis elas foram selecionadas antecipadamente. Quais variáveis foram selecionadas antecipadamente? Aquelas variáveis que tinham importância clínica, como, por exemplo, a idade, na eixo da admissão, trombólise com EITPA, e é claro que, porque também eram os fatores de interesse, a presença de atividade epileptiforme interictal, assim como os quantitativos do EEG, eles também foram incluídos no modelo. Mas só essas variáveis? Não. Na análise univariada, aquelas variáveis com o terminante 0,2, eles também foram incluídos no modelo de regressão. Então, vamos lá. Então, foram 157 pacientes, né? Uma média de idade realmente que é bastante condizente quando nós vamos examinar diversas coortes que são realizadas aqui no Brasil, com uma leve preponderância de homens. E note que o NIH da admissão foi um NIH relativamente alto, um NIH de 11, o que denotava realmente pacientes que, em sua boa parte, tinham AVCs consideráveis. E quando nós avaliamos o intervalo interquartil, realmente,
50% desses pacientes estariam com NIH entre 6 e 17, ou seja, é uma morte de paciente realmente com um escala de NIH bem alta. Em relação aos fatores de risco, nada realmente de muito novo, onde a hipertensão arterial é o grande fator de risco para esses pacientes. Interessante é que uma parte desses pacientes está em torno de 20%, um pouquinho abaixo, talvez, do que é reportado como AVC recorrente na literatura, em torno de 30%. E, como trata-se também de um centro, isso foi realizado em um centro terciário, nós temos uma super representação dos casos de trombose. Bom, em termos de características do EEG, né, do tempo em relação ao início dos déficits até a realização do EEG, foi tentado realmente o máximo possível a realização do EEG o mais precocemente, mas a nossa mediana desse tempo é em torno de 31 horas. Esses pacientes realmente já chegavam em diversos horários, mas a realização do EEG ela só podia ser feita em determinados horários, então nós temos a mediana de 24 horas. E a duração desse EEG, a mediana, foi em torno de 60 minutos. Notem que a presença de atividade epileptiforme intelectual, ela aconteceu com uma certa frequência, eu diria até com bastante frequência, em torno de 45% dos pacientes, onde na grande maioria desses pacientes representados por descargas epileptiformes intelectais, mas uma frequência também relativamente considerável de 17% desse total aqui de 71 pacientes através de padrões periódicos. Fabrício, essa soma ela não dá 100%, ela dá mais que 100%. Porque existe uma sobreposição entre esses dois padrões. E aqui só representando para vocês, né, no caso, um padrão periódico, um paciente do estudo, um paciente de 65 anos, de sexo masculino. Nesse caso aqui nós vemos uma atividade delta rítmica, nesse caso, né, onde nós não vemos um intervalo bem nítido entre uma onda e outra, e por fim um padrão de onda aguda, onda lenta, nesse paciente, uma paciente jovem, sexo feminino, 33 anos. Então nós vemos que esses padrões eles realmente acontecem na nossa população de pacientes com AVCs isquêmicos, e quando nós examinamos a frequência de crise convulsiva desses pacientes, chegou a 12%. Uma boa parte desses pacientes ali nas 24 horas da sua admissão. Nota que esses pacientes não apresentavam crise convulsiva previamente ao AVC, isso foi um critério de exclusão. E o tempo de internação desses pacientes foi em torno de 4 dias, né, com uma média de ranking de alto de 3, ou seja, uma população de pacientes com um certo grau de sequela, e com a mortalidade intra-hospitalar de 10%. Mas quando nós vemos o ranking de 3 meses desses pacientes, nós vemos uma proporção considerável desses pacientes, praticamente 50%, eles possuíam realmente ranking acima de 2, ou seja, eles não estavam funcionalmente independentes. Ou seja, eram pacientes realmente bem graves, e com mortalidade relativamente considerável, de 11% ao longo de 3 meses. Bom, aí vamos ver quais são esses preditores de atividade epileptiforme. E realmente, nós vemos que o NIH da admissão e a hipertensão arterial, elas foram associadas à presença dessa atividade epileptiforme. O interessante é que sexo masculino também teve um sinal de associação com a presença de atividade epileptiforme, quer dizer, desculpa, teve sexo masculino, não, sexo feminino, né? Homens apresentaram menos atividade epileptiforme do que as mulheres. Uma coisa interessante que merece ser dito aqui, e que é um fator que vem sendo investigado, já vinha sendo investigado com trombose, mas também agora com trombectomia. Note que esse trabalho que ele foi feito antes dos trabalhos que aprovaram a trombectomia, que mostraram o benefício da trombectomia, e nós não vemos um efeito da trombólise
como um marcador para o aumento da frequência de atividade epileptiforme. Por que isso é importante? Por alguns aspectos, né? Cogita-se que o trombolítico, no caso do alteplase, o RTPA, ele tem um potencial neurotóxico, apesar de recanalizar e ter um benefício em termos de prognóstico funcional, mas ao mesmo tempo a trombólise ela favorece a transformação hemorrágica, em 10 vezes ela aumenta a sua frequência, seja ela sintomática, seja ela assintomática, e esse é um fator também que pode facilitar o aparecimento de crises convulsivas, mas não só nesse trabalho, mas como em outros trabalhos também, viu-se que a trombólise, assim como a trombectomia, ela não é um fator que prediz essa atividade epileptiforme. E agora nós passamos em termos de fatores prognósticos clínicos, ranking de 3 níveis. O que é que nós observamos? É que nessa análise variada, novamente, a idade e o NIH, eles despontam como fatores com importância no desfecho funcional, mas vejam que a atividade epileptiforme aqui, ela também apareceu na análise univariada como um fator preditor de um pior desfecho funcional desses pacientes, né? A atividade epileptiforme de uma forma geral e na forma de descargas periódicas, epileptiformes erectais, padrões periódicos com efeitos bastante semelhantes, né? E também, apesar de intimamente relacionados, né, mas nós avaliamos aqui também o papel das crises convulsivas como um fator prognóstico do desfecho funcional. E o interessante é que, quando nós examinamos crises convulsivas, nós vemos que o efeito delas no prognóstico funcional é bastante semelhante à presença da atividade epileptiforme que foi vista no EEG. Isso é algo interessante, porque pode ser, né, tem que ser investigado em estudos que tentem responder especificamente essa pergunta. Talvez a atividade epileptiforme, o efeito dela em termos de prognóstico funcional, ele seja mediado através dessas crises convulsivas. Talvez seja um fator, pelo menos parte desse efeito. Talvez parte do efeito não seja mediado por isso, mas por outros mecanismos que ainda não são bem elucidados. Então, porque é necessário, né, para evitar o fator de confusão, já que, por exemplo, AVCs mais graves, eles estão associados a um aumento de crises convulsivas de atividade epileptiforme. Mas também AVCs mais graves eles também estão associados a um prognóstico funcional pior. Então, a atividade epileptiforme ela aparece porque ela está associada a um AVC mais grave, então você lança mão então desses métodos de análise estatística, de análise multivariada, onde você leva em consideração todos os efeitos de forma combinada e vê que variáveis elas são independentemente associadas a esse prognóstico, que é o ranking de 3 meses. Então, vamos lá. Quando a gente examina aqui, então, em todos os pacientes incluídos, nós vemos que o NIH da admissão, assim como a atividade epileptiforme, ela foi associada ao prognóstico. Agora, faz que coisa? A idade, ela não foi um fator independente associado ao prognóstico. Realmente ela não foi. Sabemos porque se os nossos pacientes, em termos de idade, eles têm cérebros que são mais vulneráveis, e mesmo idades mais baixas, já tem um comprometimento mais significativo, enfim. Mas realmente, quando a gente leva em consideração todos esses outros fatores, realmente só o ineditadinho, a representatividade epileptiforme, eles passaram a ser fatores associados ao desfecho. Agora, é interessante que nós também fizemos um outro tipo de análise, porque, como eu expliquei anteriormente, a presença da atividade epileptiforme ela pode mediar o prognóstico através da ocorrência de crises convulsivas. Será que foi por causa disso? Que esse efeito de crise convulsiva pioraria o prognóstico? Então, o que a gente estaria vendo seria basicamente essa representação.
Então, o que nós fizemos? No segundo modelo, nós excluímos os pacientes com convulsão, e aqui são 138 pacientes que sobraram. E então, nós vemos que, claro, o NIH da admissão, ele passa a ser realmente, passa ainda a ser um fator prognóstico importante, como já era de se esperar, mas esse efeito em termos de odds ratio aqui, da atividade epileptiforme, praticamente não muda, praticamente ele permanece o mesmo, mesmo você excluindo pacientes com crise convulsiva. Bom, e aqui, passamos agora para a questão da análise quantitativa. Para essa análise quantitativa, realmente, pacientes em uso de medicação sedativa eles foram excluídos dessa parte, já que essa medicação ela induz o aparecimento de ondas lentas, podendo falsear a sua importância no EEG, né, como instrumento de monitorização. E aí, o que nós fizemos? Nós correlacionamos esses índices, né, o índice de simetria, o índice de soma, o índice de simetria pareada, com o NIH da admissão. O que a gente observa? É que essa correlação, e foi uma correlação não paramétrica de Spearman, ela é bem semelhante entre os três índices, mas é uma correlação muito pequena. E aí é um aspecto interessante para quem nos assiste de saber a diferença entre a importância clínica a significância clínica da significância estatística. Houve uma significância estatística entre todos esses parâmetros e o NIH da admissão. Mas quando nós examinamos isso aí do ponto de vista clínico, através desse índice de correlação de Spearman, nós vemos que é uma correlação relativamente baixa, da ordem de 0,3, que é o que nós realmente observamos, então, esses gráficos. Se você olhasse só esse gráfico, não tendo teste estatístico para te guiar, você diria, talvez não haja nenhuma relação, não consigo observar uma linha muito, muito clara. Bom, enfim, realmente. E, Fabrício, então não existiria importância. Não, não é que não existe importância. É que nós formos avaliar o NIH dentro do espectro de doença cerebrovascular, nós temos, por exemplo, pacientes que têm AVCs lacunares, que afetam só aquela viazinha, não afetando a corticalidade. Então, há uma disparidade entre, por exemplo, a manifestação motora desses AVCs e o EEG, paciente com NIH alto, mas com o córtex poupado, então isso não teria tanta repercussão no EEG. E vice-versa também, pacientes com NIH relativamente menores, como aqueles pacientes com acometimento de hemisfério direito, mas com um grande acometimento da corticalidade, que se representaria no EEG, mas não clinicamente. Então, isso tem um aspecto importante também, no sentido de que talvez o EEG, EEG quantitativo, ele dê respostas, ele traz informações adicionais, além da escala do NIH. Então, servindo como um ponto importante de monitorização. E quando nós examinamos a correlação entre esses índices quantitativos, nós vemos também que ela não é tão boa, apesar de estatisticamente significativa, com exceção de uma correlação que faz sentido, né? Foi, no caso, uma correlação muito forte, na ordem de 0,89, que foram os índices que utilizam realmente essa relação entre frequências delta e teta e alfa e beta, o índice de simetria e o índice da soma, que isso já seria de se esperar, né? Então tem uma correlação muito alta. Bom, e quando nós avaliamos esses índices quantitativos através de uma curva ROC, que essa curva ROC é uma curva de Receiving Operating Characteristic, é uma curva que ela avalia a relação entre a sensibilidade e menos a especificidade. É como se ela avaliasse o poder de discriminação desse teu fator, no caso aqui, os índices do EEG quantitativo. E quando nós examinamos a área sobre essa curva ROC, nós vemos que esses índices eles são semelhantes, todos eles significativos, e aqui
não foi feita uma comparação entre esses índices, mas na verdade eles são muito parecidos, onde todos eles são importantes do ponto de vista de prognóstico, ou seja, do prognóstico funcional, eles podem te dizer informação em relação a isso, e dentre eles, o índice de soma ele foi um pouquinho melhor do que os outros dois índices. Bom, e, novamente, toda vida que você vai analisar um dado como esse, você tem que levar em consideração outros fatores. Então, nós pegamos os fatores que foram daquele mesmo jeito, nós construímos um modelo anterior, nós utilizamos para esses modelos e foram construídos outros modelos. Modelo 1, modelo 2, modelo 3. Onde nesses modelos nós examinamos cada um desses índices. Nós não fizemos uma modelagem separada para cada um deles, porque irão ser criados vários modelos. Então, o que nós quisemos fazer ver o papel do modelo mais forte como um preditor, no caso, um soma. Nós vimos que mesmo você corrigindo para esses fatores, ele ainda tem importância prognóstica, que quando nós colocamos os outros índices juntos com esse índice de soma, que na verdade ele não tem um papel tão importante, independente como preditor prognóstico, mas o índice de soma ele ainda permanece, mesmo quando você utiliza os outros índices, como um fator importante do ponto de vista prognóstico no AVC isquêmico. Bom, então, já são 9 horas, só para a gente encerrar, e nós podemos abrir para perguntas. Então, qual é o papel do EEG dentro da doença cerebrovascular isquêmica? Né? A atividade epileptiforme intelectual, na forma de padrões periódicos, crises convulsivas, elas foram relativamente comuns na fase aguda do AVC. Então, elas são mais comuns do que nós imaginamos. E a presença desses fatores, eles foram associados a um pior prognóstico funcional. Entretanto, claro, esse trabalho ele tem limitações. Não foi avaliada a relação entre a frequência da atividade epileptiforme e o prognóstico funcional, assim como a duração ideal para a monitorização. Né? E em relação a esses parâmetros quantitativos, eles também tiveram um papel importante em termos de prognóstico. Então, ele tem um papel promissor como instrumento de monitorização. A intenção não é que o EEG substitua os métodos de imagem, até porque é difícil ele competir do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de resolução espacial com esses métodos, mas do ponto de vista de resolução temporal, sim, ele possui um papel muito importante que eu acho que ainda carece de ser explorado no futuro. E é claro que essa análise quantitativa do EEG, ela não substitui a leitura e a interpretação clínica do EEG por alguém que tenha experiência. Né? E claro que esse estudo ele não foi desenhado para você comparar a avaliação clínica e os parâmetros quantitativos do EEG. Então, esse trabalho ele abre diversas perguntas que, por exemplo, você detecta anormalidades epileptiformes. Será que você tratar esses pacientes, mesmo aqueles pacientes que não possuem crises convulsivas com agentes anticonvulsivantes, isso tem influência no prognóstico ou não? Hoje em dia nós não temos essa resposta ainda, existem trabalhos que avaliam o uso de agentes anticonvulsivantes de forma profilática nesses pacientes. Alguns falam que tem papel, na grande maioria das vezes se fala que não tem o papel, então está se desenhando em alguns centros, provavelmente isso vai ser alvo de um estudo, de um ensaio clínico, que tem que responder essa pergunta do papel, você tratar essas anormalidades em eletroencefalográficos, que hoje em dia a gente não tem ainda. Tem uma grande falha que na maioria desses estudos que utilizam coorte, sejam elas prospectivas ou retrospectivas, eles não controlam para isso de forma adequada. E aqui eu só queria, para finalizar, agradecer aos meus amigos, especialmente meus amigos da Unicamp, o Dr. Wagner Avelar, um grande amigo que coordena a doença cerebrovascular da Unicamp, a esposa dele, a Carol, que foi quem leu os elétrons, também uma grande amiga, ajudou bastante nesse trabalho.
o professor Diogo, da Engenharia Elétrica da Universidade do ABC, que ajudou nessa análise espectral, assim como o Bruno, da Física Médica, que também ajudou em vários aspectos, tirando dúvidas de alguns aspectos de análise, que estava um pouquinho além do que eu sabia fazer na época. Aqui na foto ainda, porque eu não tenho uma foto dele, o João, que é o neurologista de Angola, que também participou comigo nesse trabalho, mas também queria agradecer. E é claro que o Dr. Lee, que foi o orientador dessa tese de doutorado, que também coordenou durante muito tempo a doença cerebrovascular da Unicamp, e, é claro, falar aqui do professor Fernando Sendes, né, que é um exemplo de pesquisador, renome internacional, que criou uma estrutura realmente de pesquisa na Universidade de Campinas, realmente que nós conseguimos ver em poucos locais. Realmente um exemplo que não teria sido possível fazer isso sem eles. Né? E agradecer ao Unicamp, à FAPESP também, que possibilitou esse trabalho, e o BRAIN, né, que é o Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology, da Unicamp, também, que faz pesquisa de ponto e está avançando no conhecimento em termos de neurociência aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer, fico aqui à disposição para se houver alguma pergunta, algum esclarecimento, dúvidas, enfim, muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Sua aula foi muito boa. Ela teve uma densidade que, em alguns momentos, parecia não digo se afastar, mas parecia estar distante do dia a dia clínico, mas, na verdade, tem uma importância clínica muito maior do que a maior parte dos médicos, inclusive neurologistas, acreditam. Achei muito importante você comparar esses dados eletroencefalográficos com os dados clínicos, os dados prognósticos. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção quando você falou nas atividades periódicas. A gente sabe que a atividade periódica, por si só, em qualquer circunstância, ela carrega em si um prognóstico que não é bom, especialmente se ela acontecer durante um estado de mal epilético não convulsivo. Então, eu queria saber se vocês separaram as crises convulsivas das atividades interictais. Mas se vocês levarem em conta também que algumas dessas atividades que talvez tivessem sido vistas como interictais, não poderia ser um estado de mal epilético não convulsivo, e se vocês separaram a ocorrência de estado de mal epilético não convulsivo como uma variável importante no prognóstico desses pacientes. Isso foi feito. Então, só respondendo certo na pergunta. A duração, como eu disse, não é uma rotina, monitorização muito prolongada. Então, é possível que alguns desses pacientes tenham tido crises eletrográficas e não tenha sido tomado conhecimento. Isso é possível ter acontecido. Em relação ao tratamento dos pacientes, isso também ficou a critério do time clínico em relação a tratar ou não tratar com dados do eletroencefalograma, né? Em alguns desses pacientes, onde era visto esses padrões periódicos, realmente uma boa parte deles acabou sendo tratado. Bom, em relação a esses padrões periódicos, mesmo nesse curto período de monitorização, realmente alguns deles podem ser confundidos, na verdade, com crises convulsivas, embora essas crises, quando a gente vai examinar esses consensos em relação ao que você chama de crise eletrográfica, né, como uma disseminação espacial, uma disseminação temporal, às vezes você tem um padrão de aumento de frequência e de redução de frequência, então foi tomado cuidado de você separar o que seria crise convulsiva, né, mesmo só eletrográfica, desses padrões periódicos. E em termos de análise, isso foi separado. Deixa eu só mostrar aqui. Tentar ver qual foi o slide aqui. Mas isso foi separado. Esses pacientes que apresentaram crises, né, crises convulsivas,
Não me recordo aqui se teve um ou foram dois pacientes com crises eletrográficas, mas que acabaram sendo incluídos nesses pacientes como crises convulsivas, né? Eu chamei de crises convulsivas, eles acabaram sendo separados. Acabaram sendo separadas exatamente nesse sentido, né? De você tentar colocar como fator somente o achado desses padrões. Agora, realmente é um questionamento, por que esses padrões eles influenciam no prognóstico? Qual é o mecanismo? É através, por exemplo, se você fizer monitorizações prolongadas, uma boa parte deles vai apresentar crises, ou se é por outros mecanismos, sejam eles por dano neuronal local, ou eles só são, por exemplo, marcadores de maior dano neuronal, mas que a influência de algum tratamento ela não vai ser o suficiente para impedir isso daí. Enfim, são várias perguntas, realmente é uma linha de pesquisa que merece ser investigada, né? Está sendo investigado. Excelente, excelente resposta. E esse último comentário eu achei que foi de uma importância ímpar. A gente posicionar o papel fisiopatológico desses achados eletroencefalográficos. Acho que foi muito bom. Eu queria saber se algum colega quer fazer algum outro comentário, alguma pergunta, alguma, enfim, intervenção. Bem, eu tenho uma outra pergunta. A gente sabe que muitos pacientes que são trombolizados na fase aguda de um provável AVC, na verdade, não têm AVC. E uma parcela desses pacientes tem, na verdade, ou paralisia de TOD ou mesmo paralisia ictal, eu tenho pacientes assim, e às vezes o colega que está lá na linha de frente não tem tempo de pensar em outras possibilidades ou afastar e acaba trombolizando. A pergunta você acha que não deveria ser treinado mais técnicos de eletroencefalograma e mais médicos neurologistas para interpretar esses eletros na fase superaguda do provável AVC? Em outras palavras, ao mesmo tempo que são feitos exames de neuroimagem, não poderiam ser feitos concomitantemente um eletroencefalograma e a gente melhorar a acurácia do próprio diagnóstico do AVC em si ou de afastá-lo? Essa é uma pergunta interessante, tem vários aspectos em relação a isso, né? O Hospital Geral de Fortaleza ele tem um volume absurdo de AVCs, né? Nós, acho que tromboliza cerca de 400 a 500 pacientes por ano, então é um volume enorme. E uma parte desses pacientes, que chega em torno de 8 até 10% dos pacientes realmente são mímicas de AVC, que na fase hiperaguda, uma boa parte desses casos é muito difícil de você diferenciar. E existem alguns aspectos que você precisa levar em consideração, que realmente o ideal seria você não trombolizar mímicas. Entretanto, você na fase hiperaguda é extremamente difícil de diferenciar, então você acaba pecando pelo excesso. Realmente, casos que são bem óbvios, você não tromboliza, mas uma boa parte você acaba trombolizando. E isso, uma boa parte desses pacientes, realmente, para você ter ideia, assim, mesmo dentro desses 5 a 10% de mímica de AVC que nós trombolizamos, eu nunca vi um paciente sangrar ou ter consequências ruins em termos de trombose. Realmente eu nunca vi. Então, é seguro você trombolizar essas pessoas. Um outro aspecto é que se você adota um critério muito restritivo para trombolizar, você acaba deixando de trombolizar pessoas que necessitariam. Por isso é que todo mundo que tromboliza paciente vai trombolizar mímica de AVC, isso é fato. Bom, mas em relação ao outro aspecto é que, assim, bom, nós tivemos uma mímica de AVC, mas a mímica de AVC, ela constitui uma miscelânea enorme de doenças que podem simular isso daí. E dentre essa miscelânea, uma parte considerável realmente são os fenômenos ictais, né? O fenômeno de TOD que acontece. Então, eu concordo nesse aspecto, em termos de que o EEG, numa fase mais aguda, ele ajudaria a diferenciar, já que você, em um momento, né, quando você demora para fazer esse tipo de exame, você acaba perdendo, fica meio que um diagnóstico, é retrospectivo, eu acho que pode ter sido fenômeno de TOD, mas você não consegue confirmar isso daí. Então, seria a grande importância. E em relação ao EEG na fase hiperaguda,
é um outro aspecto importante que eu senti isso daí, porque assim, boa parte desses EGs aí, quem fez fui eu. Eu participei da realização do EG. E quando nós vemos estudos que avaliaram o tempo para a implantação do EG, né, desde a ativação, isso mesmo em centros que possuem um volume maior, centros que possuem técnicos de plantão, ou seja, tem uma estrutura considerável. Quando nós vemos o tempo em relação ao chamado de técnico para o começo da realização do EG, isso situou na ordem de até 100 minutos, ou seja, não é um tempo desprezível. Então, eu acredito que você realizar isso na fase hiperaguda, porque nós temos hoje em dia, para a realização do EG, realmente fica bastante difícil, de você retardar um tratamento que, na grande maioria, vai ser realmente benéfico para os pacientes. E a segunda coisa é nós temos o futuro disso ser desenvolvidos. Não sei que através dessas capas, mas elas ainda não são tão boas quando você compara com a realização do EG de forma convencional, mas nós temos formas da implantação do EG de uma forma um pouco mais prática, que nós podemos ver nas UTIs, nas emergências, ainda é muito braçal, ainda é muito mecânico. Eu acho que já deveria existir formas um pouco mais práticas e rápidas de você implantar o eletrocardiograma. Eu concordo com você. A colocação dos eletrodos bem feita, ela é muito demorada, realmente. E por isso surgiram algumas alternativas. Por exemplo, eu vi recentemente um trabalho mostrando que você poderia, claro que com uma perda de qualidade, mas não tão comprometedora, colocar os eletrodos seguindo a linha de implantação dos cabelos. Se você colocar dessa forma, você coloca muito rapidamente, entendeu? E eu não preconizo você demorar a intervir esperando o EEG, não é isso. Mas eu preconizo que você faça o exame de neuroimagem, claro, primeiro, e em seguida, já nas providências para fazer a trombólise, que você vai fazendo ao mesmo tempo o eletroencefalograma. Eu acho que o problema maior, Fabrício, pelo menos aqui no Brasil, é que os neurologistas nas suas residências, eles não têm muito tempo de formação de EEG. É muito Então, pequeno, realmente. eu, Se a gente for isso, eu digo por mim mesmo, e mesmo hoje em dia, quando a gente avalia os programas de residência, não sei se isso mudou, mas eu acho que ainda continua da mesma forma, é, os residentes ainda não saem com segurança para a avaliação do EEG, né? Pelo menos, eu diria até que pelo menos o básico do EEG. isso, não é para dar o laudo do EEG, mas é para ver o traçado e se situar. Exato. Isso precisa mudar realmente. A gente tem tentado isso com os nossos residentes, mas ainda não dá um ibope muito grande. Os residentes, de um modo geral, eles, com algumas exceções, é claro, não têm muita simpatia pelo EEG. É uma coisa Hum, curiosa, realmente, e a gente precisa mudar isso. porque tem outro trabalho que eu não mostrei aqui, que até foi feito pelo João, que é em relação ao impacto do EEG, quando é realizado na emergência ou na UTI, como mudança de conduta clínica. E Ótimo. realmente ele viu resultados assim, extremamente interessantes, onde uma boa proporção desses pacientes, mais de 50% desses pacientes, o EEG, é claro que aí tem um viés de seleção, porque você tem pacientes que foram selecionados com bases clínicas, mas enfim, mas o EEG, quando foi realizado, ele levou a mudança de conduta desses pacientes. Então, definitivamente, é um exame que tem uma importância na emergência muito grande. Bem, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, Fabrício, a gente tem certeza que a maior parte das pessoas vai ver a sua aula, no YouTube do nosso grupo do Cérebro. Queria uma vez mais agradecer a sua aula, foi de uma qualidade altíssima e despertou o interesse em um assunto que inevitavelmente estará na ordem do dia. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fico feliz com a qualidade da sua aula, gostei muito. Excelente, obrigado por esse convite e, se quiser, futuramente a gente vai estar aqui mostrando outros aspectos de pesquisa E e realmente
Acho que é uma área muito interessante também. Não tenha dúvida, você será convocado para outras aulas no nosso grupo. Obrigado e parabéns. Um abraço, até logo. Um abraço, boa noite a todos.